E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, estou aqui para mais um vídeo, hoje com cortes do programa do Jornal Hora 10, edição da noite, do canal TPA Notícias, e eu tenho a alegria, a satisfação de poder aprofundar um pouco mais com exclusividade para você que é seguidor aqui do canal. Hoje eu comentei sobre 3 temas. Nós tivemos muito tempo para comentar, o que é muito bom, né? Porque às vezes isso não acontece, porque outros acontecimentos, especialmente locais, são também de extrema relevância para o canal e com isso o tempo do internacional fica reduzido. Mas não foi o caso de hoje. Nós comentamos sobre a questão da Geórgia, você deve estar acompanhando, e a situação extremamente delicada, porque a União Europeia, Estados Unidos, a presidente da República da Geórgia não querem aceitar os resultados, sob a alegação de que a Rússia teria interferido nos resultados eleitorais, algo que pode produzir aí uma série de transtornos. Inclusive já tem primaveras por lá, que é muito preocupante, né? Um outro aspecto também relevante que nós precisávamos trazer para o público foi essa questão do ataque tímido de Israel aos iranianos, mas que provocou a possibilidade do Irã, que lá no canal de Angola eu falo Irão, né, porque é assim o português de Portugal que Angola adota como uso, e o Irã agora pode voltar a promover uma retaliação. Só que hoje, nessa segunda-feira que eu estou gravando aqui, esse espaço é gravado, na segunda-feira à noite, o Netanyahu com o seu time de loucos lá, e disse que irá voltar a atacar o Irã, independentemente do Irã atacar ou não outra vez. Então, vamos ver se realmente isso é verdade, se ele tem condição de fazer isso, que eu duvido muito. E a grande questão aqui, qual será a resposta desta vez do Irã, que já demonstrou ter muito mais capacidade bélica do que Israel, inclusive no sistema de defesa, inquestionável. E a situação vai ficando cada vez mais grave. Outro aspecto, e foi o primeiro tema, foi a eleição no Japão, que depois de 15 anos o Partido Liberal do Japão não conseguiu maioria, está aí tentando se apegar ao poder de todas as maneiras. O Japão com sérias dificuldades econômicas, e com isso a população japonesa vai sofrer um pouco com essa instabilidade política que foi refletida a partir dos resultados. Então, é esperar para ver também como fica a situação no Japão. Eu espero que você goste dos cortes e eu convido você a curtir, comentar, compartilhar, e quem pode, faz um Pix para ajudar o canal na aquisição de novos equipamentos para que possamos melhorar cada vez mais a qualidade e a frequência dos serviços aqui oferecidos a você que acompanha o nosso trabalho. Vamos assistir agora. As notas da atualidade internacional a partir de agora no seu Hora 10 da noite. O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, prometeu nesta segunda-feira realizar reformas fundamentais no país depois de a sua coligação perder a maioria legislativa nas eleições antecipadas, com resultados considerados desastrosos. Ishiba assumiu a liderança do Partido Liberal Democrático no dia 1 de outubro e convocou eleições antecipadas. O Partido Liberal Democrata, no poder de forma quase ininterrupta desde 1955, perdeu a maioria legislativa pela primeira vez desde 2009. Os eleitores da quarta maior economia do mundo estão insatisfeitos com a inflação, incomodados com os escândalos de financiamento do PLD, razões que contribuíram para derrubar a popularidade do ex-primeiro-ministro Fumio Kishida. A presidente da Geórgia, Salomé Zurabishvili, para o Ocidente, denunciou nesta segunda-feira a alegada existência de um sistema sofisticado de fraude que, segundo ela, permitiu ao partido no poder vencer as eleições legislativas no último sábado. A oposição não reconhece a derrota para o partido Sonho Georgiano,
a quem acusa de autoritarismo pró-russo. Segundo Buravishivel, a fraude foi realizada, entre outros, mediante o voto eletrónico utilizado pela primeira vez na Geórgia. O sonho georgiano obteve 53,92% dos votos contra 37,78% obtidos pela união de 4 coligações de oposição pró-Ocidente. O primeiro-ministro israelita elogiou neste domingo o ataque do seu país ao Irão. Benjamin Netanyahu disse que o ataque no Irão foi preciso, poderoso e atingiu todos os seus objetivos. Os bombardeamentos de Israel foram uma resposta ao ataque com mísseis iranianos contra Israel no dia 1 de outubro. Enquanto a comunidade internacional pede contenção, o líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, fala no seu discurso ou no seu direito de defender após os bombardeamentos israelitas contra instalações militares em diversas regiões do país. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irão afirmou que o país vai responder a Israel de maneira firme e eficaz depois dos ataques de sábado, e o Conselho de Segurança da ONU reuniu-se hoje de emergência a pedido do Irão, apoiado pela Argélia, China e a Rússia. A seguir a conversa com Issa Agostinho e o Wellington Calazans sobre as notas da atualidade. Boa noite, Wellington. Bem-vindo também a mais uma semana de Hora 10 e a mais uma edição. Boa noite, Dorival D'Aleixo. Boa noite, Issa Agostinho. E a você assistindo ao Hora 10. É sempre um prazer estar aqui. O prazer também é todo meu em receber-vos todos os dias que são possíveis vocês estarem cá connosco. Hoje não será diferente, um gosto enorme. Vamos olhar para as notas que fazem atualidade. Wellington, hoje eu começo contigo a olhar aqui para o Japão, onde o primeiro-ministro promete algumas reformas fundamentais após perder a maioria absoluta, um facto que acontece, digamos, de forma quase que histórica, mas é exatamente para a forma como estas reformas poderão ser recebidas que eu gostaria de olhar aqui inicialmente contigo. Como é que podemos prever isto, Wellington? Dorivaldo, o primeiro-ministro japonês, ele promete isso porque ele sabe que sofreu uma derrota expressiva e vai precisar de muito esforço político para conquistar a confiança e a estabilidade política japonesa. Pela primeira vez em 15 anos, como você colocou, o Partido Liberal Democrata perdeu a sua maioria no parlamento, em Tóquio. E agora o Kishida, ele terá que compor até mesmo apelando ao apoio do Partido Conservador, que tem um pendor xenófobo extremamente expressivo e também um pendor revisionista que dará um caráter de imagem ao Kishida que não é o que ele busca como político. Então, nós vamos ter no Japão uma situação de disputa política extremamente delicada, e olha que é um país que nos últimos anos tem tido sérios problemas de estabilidade política com seguidas substituições de governos e antecipação de eleições, etc. Então, os problemas japoneses, eles se deram especialmente pela quebra de confiança do cidadão japonês por causa de escândalos envolvendo aí as autoridades do atual governo, e com isso não vamos ver no Japão a estabilidade pretendida pelas autoridades. A oposição, que é liderada por Yoshihiko Noda, ela também está tentando montar uma frente unida com os centristas e irá ficar por um voto apenas de conseguir uma maioria. Ou seja, um país extremamente dividido, uma situação extremamente delicada para o atual governo, porque os desafios japoneses, especialmente na questão econômica,
são gigantescos, Dorival. Já vínhamos falando isso aqui há algum tempo. Então, quando um governo com desafios tão grandes está tão frágil aos olhos dos cidadãos do seu país, a possibilidade do Fumio Kishida superar esses obstáculos, ela é reduzida drasticamente, porque quando falamos sobre questão econômica, falamos sobre confiança. E sem essa confiança do povo, que já foi refletida aí na falta de maioria por parte do partido que esteve confortável, o Partido Liberal Democrata, que esteve confortável durante os últimos 15 anos no poder, nós vamos ver certamente uma grande dificuldade, Dorivaldo, para que o Japão possa superar esses obstáculos com uma economia extremamente ameaçada, com uma situação interna de fuga de cérebro que já tem sido notada. Muitos japoneses, especialmente do setor de tecnologia da informação, estão buscando outros mercados por causa da falta de oportunidades dentro do próprio país. E daí o surgimento de uma extrema-direita japonesa com pendor xenófobo, que eu citei no início do meu comentário. E os escândalos, que são claramente casos de corrupção, de fundos secretos, foram um sinal vermelho aceso para que Shiba agora prometa trabalhar para fortalecer a economia nacional, aliviar o fardo da inflação sobre as famílias japonesas e fortalecer as defesas do país diante dos desafios de segurança em meio a especulações de que seria difícil cumprir suas promessas devido a toda essa situação política crítica e especialmente refletida nas urnas. Então, Dorivaldo, para variar, em casos como este, sou extremamente pessimista em relação ao futuro político japonês. Mas não é porque eu seja pessimista, eu sou extremamente otimista, mas sou realista e a realidade posta é de um Japão que vai penar bastante. Certo, Wellington. Vamos então para o segundo tema desta noite e vamos olhar para a Geórgia, onde a Presidente denuncia o uso de um sistema russo para a fraude nas eleições. Wellington, é contigo que eu continuo. É um caso particular aqui da Geórgia, mas ao olharmos para os últimos pleitos que vêm acontecendo um pouco pelo mundo, parece uma tendência atualmente isto acontecer. Sem dúvida, mas antes e mais importante do que esse tema é resgatar o que foi mencionado aqui pelo colega Sal. Sim. Sobre o seu aniversário. Desejo para você feliz aniversário, muitos anos de vida, saúde, obrigado. Felicidade. Você é uma pessoa fantástica. Gratidão, Wellington. Dorivaldo, eu gostaria de resgatar aqui algumas palavras que foram ditas hoje à imprensa pela presidente da Geórgia. Não importa que não tenhamos provas de interferência russa nas eleições. Os Estados Unidos também não tinham nenhuma. Ou seja, estamos falando aqui de uma estilização da ruptura constitucional. Ou seja, o resultado não foi aquele que a União Europeia, Estados Unidos e a própria presidente da Geórgia, que é francesa, trabalhou para os serviços de inteligência da França, não é? É espiã francesa, assim, usando uma expressão muito tranquila. A presidente da Geórgia, Salomé Zurabishvili, ela é espiã francesa e chegou à presidência da Geórgia. E ela não quer que o resultado eleitoral, que desagradou ao Ocidente, seja consolidado. E aí, o que foi que ela fez? Rasgou a Constituição, convocou o povo às ruas para aquela velha prática das primaveras. Tudo orquestrado, as bandeirinhas já estavam prontas e informações do serviço de inteligência de 3 diferentes países já apontam para a presença de atiradores de elite, os snipers, contratados a partir da Ucrânia para dar o tempero final que a imprensa precisa
e transformar tudo isso no inferno. Seria o Maidan georgiano. Então, Dorivaldo, é tudo vergonhoso. Você falou que isso é uma tendência, mas não é uma questão de tendência. A questão é que o que chamam de democracia no Ocidente, hoje, cada vez mais está claro de que é apenas uma tentativa de impor resultados de um jeito ou de outro que sejam favoráveis à expansão dos interesses da União Europeia e, de uma maneira extremamente discreta, da própria NATO. Então, nós vamos ter aí graves consequências sobre este tema das eleições da Geórgia. Mas e por que a Geórgia é tão importante? Basta olhar para a Ucrânia. Por que a Ucrânia era tão importante? Porque tudo o que acontece agora na tentativa de expansão da União Europeia e da NATO é aquilo que eu falei há poucos dias aqui no Hora 10, provocação aos russos. É preciso criar focos de provocações à Rússia. E a Geórgia é a bola da vez. Estão tentando ucranizar a Geórgia. Esta é a grande verdade, porque o partido governante ele obteve cerca de 54% dos votos. E aí ONGs e a presidente francesa da Geórgia diz que isso não é verdade. Então, o que é que nós estamos aqui comentando? Estamos comentando uma tentativa de estilizar um golpe político. E isso é muito grave, porque quando a vontade popular é substituída por uma agenda predefinida, isso não pode ser chamado de democracia em lugar nenhum do planeta, Dorivaldo. Wellington, é uma manifestação que, como vimos, até certo ponto foi motivada muito em parte por estes pronunciamentos da Presidente. A população saiu às ruas para exigir a anulação destas eleições. É um procedimento normal, um Presidente convocar manifestações nesta dimensão? Não, não é normal, isso é perigoso, porque, como sabemos e eu falei há pouco, 54% não é um placar, vamos chamar assim, já que virou disputa de futebol, né? Folgado. É uma disputa que externa aí uma divisão da sociedade. E se um lado vai às ruas reclamar vitória, mesmo com uma derrota anunciada, o lado que venceu pode se sentir no mesmo direito de defender a sua vitória. Então, a presidente, ela não apenas rasgou a Constituição, como ela promoveu de forma aberta uma disputa sem limites e sem regras entre cidadãos. Mas, como falei, ela faz isso porque ela não é da Geórgia, ela é francesa, ela não está muito preocupada com isso. Importante é ela cumprir a missão dela. Ela foi criteriosamente escolhida e inserida neste cargo, não é, numa construção para atingir este objetivo. E ela não cumpriu essa missão, está tentando sujar, manchar toda a situação para ganhar no grito. Essa é uma expressão popular também que é muito bem aplicada aqui para este caso. Então, Dorivaldo, numa situação normal, hoje a imprensa estaria cobrando dela as provas de tudo que ela acusou para que pudesse questionar os resultados. Não cobra porque sabe que ela não tem essas provas. E um outro aspecto seria qual a responsabilidade criminal de uma autoridade que convoca o tumulto, o caos às ruas. O caos não tem dono. Isso é importante. E essa disputa, ela pode transcender, por incrível que pareça, a uma disputa entre simpatizantes deste ou daquele grupo dentro da Geórgia e poderá convocar um novo confronto entre NATO, Rússia, e certamente teremos mais uma guerra ali
no leste, naquela região da Europa. Agora, esperar para ver como é que isso tudo vai terminar. Começou mal, está sendo conduzida de uma maneira muito equivocada e pode terminar, Dorivaldo, muito mal. Vamos olhar para o terceiro assunto desta noite. Vamos seguir com Wellington. Wellington, o primeiro-ministro de Israel elogiou ontem o ataque do seu país ao Irão. Benjamin Netanyahu disse que o ataque no Irão foi preciso, poderoso e que atingiu todos os seus objetivos. Mais do que o ataque em si, este pronunciamento de Netanyahu também acaba por gerar já aqui algumas respostas da parte adversária, mas é para o início que nós vamos querer aqui por começar a olhar. Primeiro que não é verdade de Netanyahu. O ataque foi tímido, foi considerado por especialistas militares de todo o mundo como vergonhoso para a expectativa que foi criada. E as alegações de que os planos teriam sido vazados via Telegram e etc., elas serviram como desculpa para o resultado pífio que foi atingido. Então, Israel não tem muito do que se orgulhar e Netanyahu tem guerras como grande possibilidade de não ser preso por corrupção e se manter no poder, provocando diferentes situações de tensão. Agora, estamos numa contagem regressiva para as eleições nos Estados Unidos da América. E a partir do dia 5 de novembro, nós vamos saber qual será o destino de Israel. E isso vai ser muito interessante de acompanhar, porque a situação de Israel, ela hoje é confundida com a tentativa de Netanyahu de sobreviver. Porque ele não tinha o direito de falhar naquele ataque de Israel contra as estruturas militares iranianas. Mas o problema é que ele não contava com um sistema de defesa que os iranianos possuíam e que foi muito mais eficiente, por exemplo, em termos comparativos, do que foi o Iron Dome de Israel no primeiro dia deste mês, quando os iranianos atacaram Israel. E com isso, uma nova oportunidade de retaliação dos iranianos contra Israel foi aberta. Esse recente ataque israelense, ou israelita, como falamos aqui, a instalações militares em 3 províncias iranianas, atingiu um novo pico de escalada no conflito entre estas duas nações. Agora, algo mudou nesse cenário, Dorivaldo, porque o Irão agora enfrenta a difícil decisão de como responder a esse ataque direto em seu solo, o que pode levar a uma resposta robusta e até existencial a Israel. O que antes era visto como um risco de conflito regional, agora está reduzido a um conflito entre Israel contra todos e todos contra Israel, graças à inabilidade de Benjamin Netanyahu de conduzir os destinos do país, do povo e de abrir a possibilidade de diálogo. Como falei, Benjamin Netanyahu precisa de guerras para não ser preso por corrupção. E ele está disposto a fazer o que for preciso para se agarrar ao poder. A comunidade internacional observa isso com bastante preocupação e também ansiosa para ver qual será o nível da resposta iraniana. A possibilidade mais provável é que o Irã promova uma retaliação dura. Se é verdade que a maneira como o Irã responderá a esse ataque de Israel, ela será crucial para determinar a trajetória do conflito, também é verdade que, com base no que cada parte apresentou até aqui no campo de batalha como força bélica, Israel corre sim um sério risco existencial. Por mais estranho que pareça, uma escalada de retaliações entre Israel e Irã pode levar a um conflito em grande escala que envolveria não apenas outros países da região, mas sim potências globais, como os Estados Unidos e a Rússia, o que resultaria em consequências devastadoras para o Médio Oriente e para o mundo, especialmente na questão energética. O ideal seria que ambas as partes agissem com cautela
e buscassem maneiras de reduzir as tensões para evitar um cenário de guerra em larga escala. No entanto, Benjamin Netanyahu parece cada vez mais decidido a incendiar a região com uma guerra de grandes proporções. A saída talvez esteja na deposição de Netanyahu, um cessar-fogo imediato em Gaza e Líbano, fim das hostilidades entre Israel e demais países da região e o reconhecimento do Estado da Palestina com as fronteiras de 1967. Sem isso, lamentavelmente, terá sido atingido o que chamamos de ponto de não retorno, especialmente quando há poucas horas o gabinete de guerra de Israel, né, hoje, há poucas horas de hoje, aprovou a decisão de lançar novo ataque contra o Irão, em breve, segundo eles. Dessa vez, em retaliação aos ataques de drones do Hezbollah contra a residência de Netanyahu, segundo o canal 13 de Israel, mas não foram os iranianos, foi o Hezbollah. Então, Israel realmente não sabe o que fazer e a situação está sendo cada vez mais agravada. Aos iranianos também só restou uma resposta, uma nova retaliação, o que significa mais guerras, Dorivaldo. Certo, Wellington. Wellington, o Conselho de Segurança da ONU reúne-se hoje de emergência a pedido do Irão e apoiado pela Argélia, China e Rússia. Já sabe alguma coisa sobre este encontro que vá mais a fundo em relação àquilo que estivemos já aqui também a avançar? Um conjunto de pedidos de punição a Israel, né? Desde o recente ataque no sábado em solo iraniano, como também ataques a hospitais, áreas próximas a hospitais, extermínio ou genocídio, que tem sido chamado pela África do Sul e com acompanhamento de diversas outras nações na faixa de Gaza de uma maneira brutal, e o impedimento ao acesso de medicamentos e alimentos aos refugiados. E esse conjunto de crimes estarão em debate. Pouco poderá decorrer daí, Dorivaldo, porque Israel conta com o veto dos Estados Unidos da América, incondicional, e o que for favorável a um ou a outro vai haver veto. Esses encontros, eles são muito mais hoje para demonstrar denúncias do que para esperar resultados práticos, o que também denuncia a necessidade de reforma não apenas das Nações Unidas, mas também do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que, ao fim e ao cabo, é quem acaba por tomar as grandes decisões sobre a estabilidade do planeta. Isso, Agostinho e Wellington Calazans. Eu quero apenas agradecer pela presença dos dois em mais uma edição do Hora 10 da Noite e de forma particular aqui também pelas felicitações que nesta novidade eu me torne num profissional e ser humano bem melhor, sempre a contar aqui também com os vossos conselhos, com as vossas dicas e, acima de tudo, com tudo aquilo que vocês representam, não apenas para o Hora 10 da Noite, mas para mim também, particularmente como pessoa. Um grande abraço, boa noite e gratidão para os dois. Eu que agradeço, Dorivaldo. Quero dizer que se você melhorar, estraga. Tá? Um abraço para o meu colega Gustavo Agostinho e a você assistindo a Hora 10. Até amanhã. Até amanhã, Wellington. Você assistiu aos cortes do Jornal Hora 10, edição da noite, no canal TPA Notícias da Televisão Pública de Angola, que eu comentei 3 temas: Japão, Geórgia e Oriente Médio. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Amanhã eu vou voltar com um novo conteúdo nos comentários da terça-feira à noite e, com isso, nós vamos trazer para você também um complemento sempre que necessário, como eu tenho feito, para não trazer apenas os cortes lá do jornal, tá bom? Mais uma vez eu peço a você que curta, comente e compartilhe os nossos conteúdos para que possamos aumentar o engajamento, ampliar o alcance do canal e das publicações. Quem pode, contribui com o Pix para que possamos melhorar cada vez mais. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.